Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Como é que você está? Eu espero que bem, sob a paz, sob a boa mão de Deus. E hoje é esse o tema da nossa meditação. Boa mão de Deus. Como o nosso Deus é extraordinário, não é? Como Ele cuida de nós. É uma coisa tremenda, né? A gente perceber no dia a dia o cuidado do nosso Deus. E hoje eu vou contar uma história de um homem que sentiu e verbalizou isso, como Deus estava com ele. Bom, essa nossa história, né, começa lá em 606 a.C., quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O tempo passou, depois de 70 anos, eles foram libertos do cativeiro pelo rei Ciro, mas os anos foram passando e por volta de 450 a.C., aparece a figura de um homem chamado Neemias. Ele era copeiro do rei, naquela época era o Artaxerxes. E ele então, apesar de, acredita-se, ter nascido ali na Babilônia, né? Naquele momento ele está na cidade de Suzã, ele sabe quem é o seu povo, ele conhece a sua identidade e ele se preocupa com o seu povo. E lá em Neemias, no seu livro, que vale a pena ler inteiro várias vezes, porque tem ensinamentos maravilhosos, ele pergunta para os seus irmãos que vieram de Jerusalém como é que está o povo lá. E ele fica sabendo que o povo está vivendo uma miséria muito grande, que os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, né? Os que estão ali em Jerusalém. E ele fica tão angustiado, conta que ele se assenta e chora e durante dias e jejua e pede a Deus, ele clama a Deus, né? É uma história de uma pessoa que se importa, uma pessoa que apesar de não conhecer o povo lá, possivelmente, mas ele tem o coração sensível à necessidade dos seus irmãos, né? E o que acontece é que ele então começa a chorar, a ter um ardor no coração dele, uma coisa tão forte, né? E ele então, ele pede a Deus, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E ele então confessa os pecados, né? Confessa, nós temos errado, o meu povo, temos errado, temos cometido pecado contra ti. E daí ele diz assim, olha, mas nós somos ainda seus servos, lembra, o Senhor tem uma promessa para nós, né? O Senhor fez através de Moisés, através dos nossos antepassados, que se nós convertêssemos, se nós mudássemos, o Senhor estaria conosco. E ele então clama a Deus. Aqui já ele vai me ensinando a orar, né? Primeiro, com humildade, ele se coloca na presença de Deus e fala, Senhor, ouve a minha oração. Ele pede perdão pelos seus pecados. Ele lembra o relacionamento dos seus antepassados, do seu povo com Deus. E ele clama a Deus pela sua misericórdia, né? Para Deus livrá-los, né? Então ele vai me ensinando a estar orando. E ele vai além, ele fala, olha, Senhor, estejam, pois, atentos no versículo 11 do capítulo 1 de Neemias, a oração do teu servo. E olha, que eu seja bem-sucedido hoje, que eu encontre mercê perante esse homem. Ele está se referindo ao Artaxerxes, né? Ele era copeiro do rei. E conta-se então que ele vai servir a mesa do rei e ele está com um semblante triste. Ele devia ser um homem alegre. Então o rei percebe que Neemias está triste e fala, o que você tem? E ele então, mesmo temendo pela sua vida, ele compartilha que ele está triste por causa dos seus irmãos lá de Jerusalém e que gostaria de ir lá. Ele pede para ir até lá, né? E o rei então, ele
aceita, ele recebe aquela informação, né, e deixa Neemias ir. E Neemias então vai além, ele pede carta por onde ele vai passar, para que ele possa passar sem problema, pede carta para conseguir madeira, para poder arrumar as portas, material para os muros. Então ele vai pedindo e o rei dá. E ele lá, e no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: e o rei mais deu, porque a boa mão de meu Deus era comigo. Ele então percebe. Gente, que coisa extraordinária, né? Deus vai colocando um ardor no coração desse homem, um ardor para ir lá socorrer os seus irmãos. Sabe, meus amados, quando o ardor de Deus vem no nosso coração, ele é irresistível. Ai, muitos anos atrás, muitos anos, as nossas crianças eram pequenas ainda, eu comecei a sentir no coração um ardor para trabalhar com adolescentes. E eu então compartilhei com o Leoman, falei: Leoman, o Senhor está me chamando para um trabalho com adolescentes. E nós estivemos na estância Palavra da Vida, tinha uma livraria muito boa, e eu comprei um monte de livros sobre adolescentes. Isso foi na passagem do ano. Quando chegou por volta de março, abril, eu estava na faculdade, eu abri um jornal, e naquele jornal falava de um trabalho com meninas em situação de risco, era um abrigo, e tinha a foto, mas eu estava na secretaria, me deu um ardor, comecei a chorar, e eu corri para minha sala, tranquei a porta, e ali eu chorei, olhei aquela notícia e falei: Senhor, é isso que eu quero, tá para mim, sabe? Quando foi por volta do mês de junho, eu fui na manicure e eu encontrei a coordenadora desse lugar. E encontrei a coordenadora e, sabe, pedi para ela para começar a trabalhar com as meninas, estudar a Bíblia. E ela falou: não, nós não temos vínculo religioso. Eu não conhecia essa coordenadora. E eu então fiquei muito triste, né? Mas eu falei: tudo bem, mas eu posso conhecer o trabalho? Pode, tudo bem, pode conhecer. E nós conversamos um pouco ali na manicure e eu fui embora, eu fui para a faculdade trabalhar chorando e falei: Senhor, o Senhor abriu essa porta, como que eu posso fazer? Mostra para mim. Aquele ardor, eu vejo a história de Neemias, eu me lembro, sabe? Do quanto que eu senti vontade de estar ali, de trabalhar ali. Mas sabe, meus amados, Deus tocou o coração dessa moça. E quando no mês de julho, no final do mês de julho, eu estava lá na igreja, era superintendente, estava lá na frente. Eu vi um carro estacionar e essa moça saiu com 3 meninas, uma delas com o bebê no colo. E daí ela me abraçou, depois que nós dividimos as classes, né? Terminou a introdução, a abertura da escola dominical, e ela me abraçou e disse: você demorou muito para ir, nós estamos precisando, eu vim aqui. Ela hoje é uma das melhores amigas que eu tenho, né? Já foi presidente da SAV, da Sociedade de Senhoras. Então, como Deus, ele vai trabalhando, ele vai colocando um ardor. E eu comecei a trabalhar naquele lugar, naquele abrigo, na diretoria, fui presidente. Hoje nós estamos num grupo junto com as meninas, com algumas das meninas, né? Que delícia que é ver as nossas meninas crendo em Deus, buscando uma vida junto a Ele, já casadas algumas, com filhinhos. Que coisa mais extraordinária, esse é o nosso Deus. E esse ardor que eu vejo no coração de Neemias é o ardor que a gente sente quando Deus tem uma obra preparada para nós. Então Neemias, ele chega então lá em Jerusalém, a história é maravilhosa, ele mantém uma sintonia com Deus tão grande, né? A boa mão do Senhor está comigo. Mas ele chega lá, fala lá em capítulo 2, versículo 11, ele chega e fica 3 dias sem contar para ninguém o seu sonho, né? A gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta os nossos sonhos. Ele contou para Deus, que pode resolver. Então, ele começa a procurar pessoas, parceiros para trabalhar com ele, para concretizar aquele sonho.
E ele começa também a percorrer a cidade para avaliar a situação, como é que estavam as coisas. Durante 3 dias diz que ele vai e não conta para ninguém, né? E vai aquilo que estava no seu coração, que Deus tinha colocado no seu coração. Como é importante parceiros, né, na nossa vida. Moisés fala que a gente tem que ter o coração em homens leais, porque homens desleais é como mastigar com dente estragado, andar com o pé aleijado, né? E num dia de frio tirar a roupa. Salomão fala, olha, associar com gente ruim, com gente desleal, é só sofrimento e vacilo. A gente tem que buscar parceiros, né? Parceiros dignos, honrados. Se você tem alguns amigos confiáveis, segura, é joia rara, conserve, valorize. E que eu e você possamos ser também parceiros, né, confiáveis para uma grande obra que Deus tem para nós. Em Amós 3, versículo 3, fala, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. E ele escolhe os parceiros. Lá em capítulo 2, versículo 17, ele chega e fala para os parceiros que ele escolheu, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Mas, meus amados, a gente vê aqui que daí tem oposição. Capítulo 2, 19 fala que Sambalate, Oronita e Tobias, alguns começam a se levantar, Gesem, começam a zombar, desprezar, né? E começam a se rebelar contra eles. Mas ele, então, ele tem foco. Ele fala assim, no versículo 20, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele está, a boa mão de Deus está conosco. Nós somos servos de Deus. Nós somos instrumentos para algo novo que Deus quer fazer. E os inimigos começam a chamá-los para reuniões, né? O capítulo 6 começa a chamá-los e ele fala, não vou sair daqui. Ele tinha foco. Versículos 3 do capítulo 6, eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu vou parar? Por que eu vou parar para ir ter convosco? E não só, ele tem foco, e ele tem também aquela disposição. No capítulo 4, 9, ele fala, nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E ele conta lá no capítulo 4 de Neemias, no versículo 14, né? Que ele dizendo para o povo, animando o povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível, e pelejai, meus irmãos que estão comigo, meus parceiros, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E ele então com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma, atento, né? Olha que coisa mais linda, ele animava o povo. Lá no capítulo 9 ele falava para o povo, lembra dos nossos ancestrais ali no deserto, os pés não inchavam, as vestes não envelheciam. Esse é o nosso Deus, a boa mão dele está conosco. Deus que se importa conosco, Deus de detalhes. E ele então tinha aquela convicção firme, ele vai passando para o povo, e o povo vai trabalhando, e em 52 dias eles completam aquela construção da obra, né? Que coisa linda demais! Eu quero dizer para você, e também para o meu coração, a boa mão de Deus está conosco. Senhor, usa-nos, Senhor, segura na nossa mão, e nos leve para aquele lugar que o Senhor quer, para a obra que o Senhor quer, que nós possamos, que o Senhor possa encontrar em nós reparadores de brecha, que a gente possa realmente estarmos dispostos na Tua seara, dispostos para a obra que o Senhor tem. Usa-nos, Senhor, para Tua honra e para a Tua glória somente, meu Deus. Eu quero muito isso, você também quer.
a boa mão de Deus conosco, nos protegendo, nos guiando e nos dirigindo para a sua boa obra. Porque é bom ter a boa mão de Deus sobre nós, cuidando de nós, mas não só isso, mas direcionando os nossos passos para cumprirmos o propósito que Ele tem para mim e para você. Amém? Não importa a nossa idade, as circunstâncias, o momento que nós estamos vivendo. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém? Ai, que história mais linda, né? Vamos continuar estudando essa história. Um grande abraço para você. Deus abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você e sobre o seu lar. Em nome de Jesus.